Tá, né? Olá, pessoa, seja bem-vindo aqui ao YouTube, também dentro do canal do Telenor. Estamos aqui com algumas pessoas, né, para iniciar esse novo ano aí, um ano de esperança para todos nós, né? Quero falar um pouquinho sobre a Força Tarefa 3, onde já se inicia esse ano a convocações das audiências na corte do Dr. Marcelo, juiz responsável por essa Força-Tarefa 3, onde, sim, a promotoria vai estar tecendo algumas evidências, né, de golpe, evidências de quadrilha, evidências de artigo 171. Ok, pessoas? Aí, sim, vai haver as audiências, e aí o doutor Marcelo vai bater o martelo, se é culpado, se é inocente. Ok? A gente sabe que há inquéritos que não chegam nem à jurisprudência, porque os advogados vão, mostram a situação, a promotoria também vai ver a situação que é real, então não chega nem à jurisprudência, isso vai para o arquivo e tudo. Ok? Cabe ao advogado da vítima ou advogado do inquirido ir lá e esclarecer aqui para o público deles o que de fato está acontecendo. Ok, pessoas? De fato, a Força Tarefa 13 realmente está no cartório da Polícia Judiciária já, né, e já estão sendo preparados os julgamentos de cada um que foi intimado aí nessa situação, tá, pessoas? Breve, breve, eu acredito que até agosto nós já temos aí o final dessa Força-Tarefa 3. Sabendo que existe a Força-Tarefa 4, que até me impeliu aqui, falam para mim não dizer nada sobre, porque eu falei que tinha uma lista rodando nos corredores da Justiça, uma lista de pessoas que vão ser intimadas. Eu não posso tocar nesse assunto, porque está em sigilo de justiça. Eu posso até ser preso por causa disso, tá? Porque eu não posso quebrar essa hegemonia do segredo de justiça. Bom, pessoas? Então, pelo que eu sei, eu tenho que estar calado. Espero sim que a Força Tarefa 4 venha e se desenvolva para esse lado, para intimar o restante de gestores que falta para que veja a apuração disso tudo. Ok, pessoas? Mas o que eu preciso falar? Preciso também falar do clube, viu, gente? O clube, até o dia 10 ele está aberto. Gente, acredite em mim, o clube não tem nada a ver com essas operações. É a reunião de todas as big techs do mundo, certo? Onde ela vai estar passando monetização através aqui do Brasil, da América Latina, só nós temos através da nossa CEO, Lidiane. Veja bem, ela já tem uma empresa já constituída, que esse pessoal pediu para abrir uma empresa com o CNPJ, já tem uma equipe para levantar páginas da internet, essa equipe dela está trabalhando de vento em popa, ok? Onde está criando páginas, e tudo nosso é internacional. Tem nada aqui no Brasil, ok, pessoas? Por isso que fica difícil até pessoas copiar. É uma inteligência que a nossa CEO, Lidiane, conseguiu, onde todas as big techs do mundo vai nos monetizar através aí do Clube Vitória Nossa, tá, pessoal? Não tem nada a ver com essas operações. Você compra uma fatia do bolo, paga a sua mensalidade e, a partir daí, você nem precisa mais pagar a mensalidade, porque o próprio bolo, sua fatia desse bolo, vai ser entregue a você, já descontando a mensalidade. Por exemplo, vai sair de vez em quando livre para todos vocês que fazem parte do clube. Ok, pessoas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quem quiser, levanta a mãozinha que eu abro aqui o microfone. Alguém começou a falar, mas não deu certo. O Aparecido talvez tenha que explicar à pessoa que ela tem que ativar o microfone dela.
É possível também, mas eu acho que é eu é que abro aqui. A pessoa levanta a mãozinha e eu abro. Você, Silvânia, tem alguma pergunta a fazer? Eu nem sei se é uma pergunta, mas assim, eu acredito que seja a minha pergunta é a única. Quando é que essas bênçãos vão ser liberadas? Mas desse jeito aí. Que a gente vê Olha, muita coisa acontecendo, a gente tem vontade de cumprir o que para que serve realmente esse propósito, né? Que é ajudar o próximo, mas a gente se vê de mãos atadas e fica numa esperança que, sabe? Fica meio incoerente, digamos assim. Mas vamos acreditar no é, Pai e no plano. tá, vou te falar que dia que essas bênçãos vai chegar. Essa suposta, eu estou no YouTube, tá? Essa suposta teoria da conspiração, tá? Por estar no YouTube, por não fazer obstrução à justiça, eu tenho que dizer dessa forma, tá? Tudo precisava que a lei Nesara e a lei Gesara fosse aprovada. Pois bem, nós temos contato lá no cartório, lá nos Estados Unidos, um senador, lá, nosso amigo. Esse senador mostrou para mim, foi lá online, olha, a lei de Zara e Nezara existe, José Aparecido. Porém, ela não foi colocada à apreciação dos deputados federais norte-americanos e encaminhada ao Senado americano, para que o presidente da República fizesse a concessão assinando para o Diário Oficial norte-americano. Veja bem, aí tinha um monte de frocatua, um monte de mentirosos nessa internet, né? Inclusive tinha aqui na sala Vitória Nossa, pessoas que afirmavam que tomar banho, que a lei Gesara, essa lei foi assinada. Mentira! Essa lei, para ser assinada, ela tem que estar no Diário Oficial norte-americano. A lei Nesara, que é a lei que é para todos os países, locado a aliança, todos os congressos nacionais, tanto deputado federal e senadores, teriam que também colocar essa lei Nesara para que fosse apreciada no plenário, votada, e isso aí, votado, sendo votado, aprovado no Diário Oficial. Então não existe isso. Tá? Para que tudo isso venha a acontecer, os acordos de Basileia, na Suíça, teria que haver acordo 1, acordo 2, acordo 3, acordo 4, 5 e 6. Todas as moedas teriam que ser digitais para que se lastro em ouro as moedas e também o rastro para que possamos lá receber. Então, tudo não passa hoje de uma teoria da conspiração, tá? Da fada do dente. Porque para que tudo isso seja pronto, tudo isso tinha que estar pronto. Como não está, nós temos o quê? Dos 209 países, nós temos Zimbábue, se eu não me engano, a China, que já tem a sua moeda digital, se eu não me engano. E os 209 países? Então, a gente está vendo operações particulares sendo desenroladas. Porém, essa operação de doação humanitária, ela não tem nem data para começar. Porque é aquele negócio, é como se fosse um trilho de trem. Certo? Eu preciso chegar até a cidade, mas eu só posso ir lá de trem, então eu tenho que colocar o trilho não está pronto. O trem está pronto, mas o trilho para chegar na cidade não está, como é que nós vamos? Entendeu, pessoas? Essa é a realidade. Por isso houve a força-tarefa. Né? Porque você lembra aí, não, Besar Gesara foi assinado. Tem pessoas aqui que eu tirei da Vitória Nossa que afirmava que Donald Trump fez a moeda Nesara, ou Gesara, sei lá, que está em frente do povo, porque ele assinou em sigilo. Mentira! Mentira! O governo norte-americano não tem autoridade nenhuma de implantar nenhuma lei em sigilo, porque ele está dentro do crivo do Congresso Nacional americano e do Senado americano. Todas as leis têm que ser votadas e aprovadas, sancionadas ou não, pelo presidente. Então, essa historinha de que a lei foi assinada em sigilo é mentira.
Donald Trump criou uma moeda lá para ele ganhar dinheiro. Ele criou uma moeda lá de ouro que você compra e tal, mas que não tem nada a ver com o sistema mundial, o Federal Bank e o sistema do Banco dos Bancos lá em Basileia, na Suíça. Não tem nada a ver. Mais uma coisa que eu quero falar: a maioria das doações humanitárias de particulares são direcionadas para o Banco Mundial e ele pega uma instituição e coloca esses fundos na instituição que ele escolheu a pessoa indicar. Não é nada para ninguém físico. Quem ganha nas particulares é somente o intermediário de venda, o intermediário de compra, o paymaster e o comprador, né, e o que está vendendo. Esse sim recebe. Ninguém, a menos que o gestor aí, nosso amiguinho, está em alguma particular, ele recebe um montante, aí sim ele, se ele quiser, porque não existe cláusula de doação humanitária, se ele quiser, aí ele sim pode te fazer a doação. Caso ele não queira, ele também não precisa. Também fui coibido aqui também na internet de dizer quais gestores que receberam as particulares. Tem, mas eu fui quase que até processado, porque tudo tem cláusula de sigilo e contrato de sigilo. Se eu falo, eu ou perderia ou seria processado. Então, não posso dizer para vocês, mas alguns já sim receberam em particular, mas passam se eles quiserem passar. Eu creio que eles não vão passar. Um ou outro, talvez, mas aí vocês são planilhados deles, vocês vão ter comunicações. Mais alguma pergunta? Pessoa? Mais alguma pergunta? Vou abrir aqui para Sidney Ferreira. Sidney, você está aqui na hora dessa, Sidney. Você está aposentada. Abri para você aqui, Sidney, meu parceiro. Pode falar, Sidney. Sidney, você abriu a mãozinha aí, ó. Parece que quando eu Boa falo, eu dou um tapa. boa tarde, meu amigo. Como está o senhor? Estou Alô? bem aqui. A Vou ter guerra, que- a guerra, e a guerra Eu estou continua. no, eu tô no QG da CIA agora. Né? Tive que dar Puxa, uma saída, porque está acontecendo uns trem comigo aqui que não é de Deus, não. Estou rapaz, aqui. mas do jeito que está o nosso Você tem, país, está algum, acontecendo com todo, pô. você tem alguma pergunta ou quer fazer alguma consideração no que eu disse, Cid? Fica à vontade. Não, eu já estava ciente dessas coisas, que é real e verdadeiro, a gente já está conhecendo, entendeu? Devido aos meios que eu tenho com as pessoas também, os contatos, eu só estou acompanhando para confirmar o que você diz ou não. Mas está confirmado, é tudo isso aí, mais alguma coisa que a gente não pode dizer. Ok, querido? É verdade. É só para te Verdade. dar um boa tarde, desejar para a turma que está junto com a gente aí muito boa sorte, que é isso que nós precisamos, e boa tarde para todos, querido. Ok, obrigado, Cid. Agora vamos fazer como se eu estivesse casando, né? Se tem alguém que queira dizer alguma coisa, diga agora. Não ficar para sempre. Agora, Alguém, exatamente. alguém quer fazer alguma explanação em relação ao que eu disse, discordar ou concordar? Valmir, Diniz, o Diniz, meu querido Diniz. Aí, Diniz, você parece com o meu coach em diamante, né, mundial, que é o Diniz também. Pode falar, Diniz. Diniz? Diniz? Diniz levantou a mãozinha e não quis falar. Bom, gente, eu vou encerrar essa sessão do YouTube, tá? Agorinha. Eita, saiu aqui. Pronto. Não, pessoas, aqui do YouTube eu tenho que dizer a verdade, somente a verdade, e nada mais do que a verdade. Tá? A verdade é que
nos enganaram esses anos todos, dizendo que mesária de Rezara estava pronto, que o Banco Mundial ia dar essas doações, e de fato não tem nada pronto. Né? Muitos apressavam a vida da gente, vamos logo, está quase na hora, vamos, você vai perder. Mentira pura, porque nada de fato está pronto para essa direção. O que existe de concreto e real são as particulares, e que nem todas são também, tá? Mas que existe real em títulos são as particulares. Essa onda aí, essa espada do dente de doação humanitária, falta muita coisa para acontecer. Por isso existe sim a força-tarefa, né? Todo o inquérito aí para desmistificar e tirar, né? Muitos que até um caso, o cara tinha que trocar os 2 pneus da frente do carro e não trocou porque o gestor dele falou que quarta-feira, a bênção ia chegar. Ele não trocou o pneu, já troca os pneus está careca para quê? Eu vou jogar esse carro fora, porque eu vou ser sancionado. Então tá. Uma semana depois ele entrou na rua, capotou, matou ele e a esposa. Aí me fala uma coisa, quem é culpado disso? Quem disse que quarta-feira ele ia receber? Porque se não fala isso para ele, ele tinha trocado o pneu do carro, estava vivo até hoje. Então, presta atenção, não perca o seu tempo sentado no toco da vida, esperando a vida passar. Continue seu trabalho, continue, porque há pessoas e Deus está trabalhando para nós. Assim que tudo isso for esclarecido dentre a justiça e também dentre essas supostas, né, doações humanitárias, for concluído, a gente vai saber. O inquérito 3 é um inquérito crucial, onde vai haver o julgamento, e a partir desse julgamento a gente vai ver a sentença judicial. Se o gestor é bandido ou se o gestor é verdadeiro. Se o título do gestor tem realmente lastro em ouro ou se realmente ele estava enganando a todos nós. Nós vamos ficar sabendo. Eu tenho a obrigação como comunicador, o delegado responsável pelo caso, o juiz responsável pelo caso, e eu não podemos tecer as nossas opiniões. Nós temos que ir no fato. Então, eu, o delegado, o juiz, ok? E o promotor não pode tecer a sua opinião. Ok, pessoas? Isso é real, é a jurisprudência. Eu, por ser um comunicador imparcial, eu tenho que comunicar aquilo que a jurisprudência, no cartório da justiça, colocou como sentença judicial. Lá eu vou baixar, porque é público, e vou ler, gestor fulano de tal, julgamento número tal, acusação, isso, defesa, isso, meritíssimo senhor juiz, doutor Marcelo, eu esqueci o resto do nome dele, ele vai dar a sentença, eu vou ler na íntegra a sentença para vocês, do que aconteceu com todos que foram chamados na Força Tarefa 3. Pessoas, meninos e meninas, aguardem novas transmissões aqui no YouTube. Pessoas, meninos e meninas.